Tudo bem, pessoal? Eu sou o Guilherme de Jesus, estou aqui mais uma vez no nosso podcast da Esgorge e tenho aqui minha amiga Marcela Greco para falar sobre trombofilia e gravidez. Então, a gente trouxe uma hematologista para falar sobre assunto de grávida, né? Então, assunto bastante interessante que a gente vai discutir hoje. Tudo bem, Marcela? Tudo bem, queria agradecer o convite, obrigada, uma satisfação estar aqui. Bom, então, primeiro assim, por que a gente está trazendo uma hematologista para falar sobre trombofilia e gravidez, né? Primeiro, vamos entender o que é uma trombofilia. Trombofilia é uma condição que pode ser hereditária ou adquirida, que pode elevar o risco de trombose, tanto trombose venosa quanto trombose arterial. É importante a gente lembrar que quando a gente está falando de trombose, a trombose ela tem como causa, ela é multifatorial. Não é simplesmente uma trombofilia positiva que ela é única e exclusivamente a causa de uma trombose. A gente tem outros fatores relacionados para causar uma trombose. E aí, você falou que tem uma adquirida, as adquiridas e hereditárias, né? Qual a diferença entre elas? Então, as hereditárias a gente tem mutação do fator 5 de Leiden, a mutação da protrombina, deficiência de proteína C, deficiência de proteína S e a deficiência de antitrombina. E a adquirida a gente tem a síndrome de corpo antifosfolípide, que é o SAF, conhecido. E a SAF realmente é uma trombofilia clinicamente que tem mais risco para eventos obstétricos e eventos trombóticos. As hereditárias a gente divide ali em alto e baixo risco. Então, assim, a gente tem essas diferenciações, né? Então, elas não são todas iguais, né? A SAF é uma doença autoimune, né? Que tem uma relação muito grande com o lúpus, mas não é exclusivo do lúpus eritematoso sistêmico. E as trombofilias hereditárias, como o próprio nome diz, a pessoa nasce com aquela mutação. Então, a gente tem essa diferenciação. Você até já começou a mencionar ali um pouquinho a relação delas com a própria gravidez. Mas, assim, no nosso dia a dia, várias vezes a gente acha alguns exames, por exemplo, a mutação da metileno, tetrahidrofolato redutase, ou polimorfismos do pai 4G, 5G, que são ali, que as pessoas consideram como trombofilia. Elas são trombofilias mesmo? O que são essas mutações? Elas não são consideradas trombofilias, nem a mutação da metileno, nem o pai 4G, 5G. Elas são polimorfismos que, se a gente for pesquisar na população, praticamente 50% da população tem, e nem por isso elas fazem eventos trombóticos ou eventos obstétricos. A mutação da metileno, ela é um polimorfismo que pode alterar uma proteína, que é a homocisteína, que pode ficar aumentada, mas ela ainda assim é um fator de risco fraco para trombose. Então, ela não é indicada essa pesquisa e não é indicada a anticoagulação, não vai mudar a conduta durante a gestação. Assim como o pai 4G, 5G, que a gente ainda não coloca como trombofilia e não deve ser solicitado. Então, são exames que, quando solicitam e vêm alterados, que grande parte vem, acaba confundindo mais o médico e o próprio paciente. Entendi. Então não teria benefício da gente tratar esses tipos de mutações, né? Bom, mas aí a gente volta ali para aquela história das trombofilias e a própria gravidez. Qual seria a relação, né, dessas trombofilias com a gestação? O que elas poderiam causar? Algumas trombofilias, principalmente as de alto risco, elas podem causar perdas fetais recorrentes, morte fetal, pré-eclâmpsia grave precoce, crescimento intrauterino restrito. Então, algumas alterações que podem comprometer ali a questão obstétrica. Sim. E aí a gente teria, né, dentre essas, a principal, a síndrome de fosfolipídios, né, que você mencionou anteriormente, né? Isso. A SAF realmente ela é evidência como na literatura, ela é evidenciada como a trombofilia de maior risco para esses eventos. Ela que é considerada a trombofilia que tem relação com complicações obstétricas graves. As outras trombofilias, as hereditárias, elas têm uma associação fraca para essas complicações. Então, é realmente a SAF que é a mais importante. Mais importante. Então, nesse contexto, né, quando a gente tem uma paciente com complicação obstétrica, não dá para chamar as trombofilias de todas iguais, né? Elas têm, cada um vai ter uma função, vamos dizer assim, uma ação diferente para a própria gestação, né? E eu acho que outro ponto importante que você mencionou, que a trombofilia sozinha, ela não é um fator de risco para algum evento, né? Trombose, né? Às vezes a pessoa pode ter a mutação e não acontecer nada ao longo da vida, né? Isso é possível? Sim, muitas vezes as pessoas têm trombofilia hereditária, a gente nem sabe, né? Não é um exame de rotina para a gente fazer. E as trombofilias hereditárias, elas são de baixo risco. A gente diz que elas têm penetrâncias diferentes, né? Então, a pessoa pode ficar com aquela mutação pro resto da vida e não apresentar nenhuma trombose. Então, quando a gente vai, no caso da gestante, avaliar essas trombofilias hereditárias, além desse exame, né? Não é o exame que é o mais importante, é a história pessoal, história familiar, se a paciente já teve trombose prévia, se a paciente tem uma história familiar de algum parente de primeiro grau
com uma trombose menos de 50 anos, se tem história de trombose recorrente, essa história e outros fatores de risco que vêm, idade, obesidade, imobilização, fatores que também são relacionados à própria gestação é que vão influenciar a nossa conduta, não só o exame da trombofilia hereditária positivo. Então, o exame isoladamente não faz diferença, assim, em relação à nossa conduta, né? Não vai A gente mudar. tem que ver a história clínica. Isso. Correto. E aí, a gente até já passou ali, né? Mas quando que eu pensaria ali em investigar uma trombofilia, por exemplo, a gente falou mais da síndrome de fosfolipídio numa paciente que tem alguma complicação na gravidez? Assim. De SAF, a gente vai pensar mais em pacientes com perdas recorrentes, né? Perdas tardias até. Se a paciente tem complicações obstétricas, como crescimento intrauterino restrito, pré-eclâmpsia grave, parto prematuro. Então, nessas complicações obstétricas, a gente investiga SAF. Exatamente. E aí a gente vai pensar nisso nessas formas mais graves, né, mais incomuns, né? Não nas formas no nosso dia a dia mais frequentes. Nessas um pouco mais, vamos dizer, infrequentes, né? E pensando nas trombofilias hereditárias, a gente também pensa da mesma forma? A gente pede para esse mesmo contexto fator 5 de Leiden, proteína C, proteína S? Não são exames que a gente tem que pedir de rotina, né? A gente investiga essas trombofilias hereditárias, mas se a paciente tem uma história prévia, né, de trombose, de história familiar de trombose, não único e exclusivamente uma perda fetal precoce ou uma pré-eclâmpsia. Essas não são indicações de a gente pesquisar a trombofilia hereditária. Como você mesmo falou, a gente vai pesquisar mais a parte de SAF. Exatamente. Mas assim, se a paciente, vamos supor que ela teve ali um abortamento ou 2, e ela tem esse fator 5 de Leiden, né, que é uma trombofilia. Mas será que não ajuda a gente fazer heparina para essa paciente, né? O anticoagulante que é mais utilizado, ajuda aí nesse contexto? Não ajuda. O fato dela ter a trombofilia hereditária positiva, se ela não tem uma história prévia, mesmo que ela tenha aborto, né, duas perdas fetais precoces, se ela não tem uma história prévia de trombose, se ela não tem outro fator de risco para trombose, não tem uma indicação. A gente às vezes escuta falar, não tem problema nenhum fazer um anticoagulante porque é uma dose profilática, mas a gente tem que lembrar que esse anticoagulante ele aumenta o risco de sangramento dessa gestante também. Exatamente, E aí, pensando na nossa parte, né, da obstetrícia, a gente tem uma paciente usando um remédio, um anticoagulante, que aumenta o risco de sangramento, como a Marcela falou, e a gente tem uma gestação que vai terminar em sangramento sempre. A gente tem o abortamento, que no início da gravidez, mas mesmo num parto, né, a gente não tem uma programação tão grande assim em relação ao próprio parto, mesmo que, por exemplo, fosse uma cesárea eletiva, a paciente pode entrar em trabalho de parto, pode romper bolsa, e ao usar o anticoagulante, eu tenho várias restrições, por exemplo, ao uso da anestesia, né? A paciente que está usando heparina, ela tem várias horas que ela não pode fazer uma raquianestesia para uma cesárea, ou uma analgesia peridural para um trabalho de parto vaginal. Isso tudo relacionado ao uso do anticoagulante. Então, né, eu concordo com você, muitas vezes a gente ouve assim, não, mas é um remédio com pouco efeito colateral, é um remédio inócuo. Não é bem assim, né? A gente vai ter ali restrições impostas pela medicação num contexto, e aí, né, como você também mencionou, que não funciona, né? A gente ouve falar também, mas aí usou e deu certo. Já tem estudo mostrando que as pacientes com trombofilia hereditária que tinham complicações obstétricas, dar heparina para essas pacientes não melhorou. O resultado foi exatamente igual. Ou seja, para a trombofilia hereditária, né, e aí voltando, né, o fator 6 de Leiden, mutação da protrombina, deficiência de proteína C e S, né, que são as que a gente mais vê no dia a dia, nesse contexto a heparina não ajuda, né, o resultado da gravidez ele acaba sendo exatamente igual. E um outro problema que a gente acaba se deparando eu posso fazer esses testes durante a gravidez? Assim, tem problema? O ideal é que a gente não faça durante a gestação, nem ali no período do puerpério, né? Esperar pelo menos as 6 semanas. Porque durante a gestação a gente tem alteração de algumas proteínas do sangue, principalmente os anticoagulantes naturais. Então, a gente vê diversas vezes diagnósticos errados, falsos positivos, né? De uma deficiência de proteína S que é dosada durante a gestação. Durante a gestação, essa proteína S já vai vir baixa. Antitrombina altera. Então, o ideal é que a gente faça essa pesquisa antes da gestação, né? Se ela tiver indicação de ser feita, ou pós-parto. Exatamente. Então, nesse contexto, só lembrar, né, da gente não se enrolar, né, porque realmente vai vir um resultado alterado, mas ele é alterado, na verdade, pelas próprias condições fisiológicas da gestação. Então, assim, amarrando, né, aqui o que a gente conversou, as trombofilias, então, né, a gente teria que pensar mais na parte da trombofilias hereditárias para paciente com trombose, com uma história familiar positiva, né?
E na parte obstétrica, a gente pensaria mais na síndrome de fosfolipídio, que é aquela doença autoimune. E também pensar, né, que o anticoagulante não é um remédio sem qualquer tipo de efeito colateral, enfim, que é uma medicação que a gente precisa de uma boa indicação até para a gente minimizar esses riscos envolvidos, né? Então, inicialmente, acho que essa ideia geral. Teria mais alguma coisa que você queria comentar sobre esse assunto? Acho importante a gente falar do dedímero, né? Que Sim. muitas vezes é um fator de confusão durante a gestação. O dedímero não é um exame que a gente pode lança a mão para usar para a gente ver questão de trombose durante a gestação, né? Ele é um ótimo exame para a gente usar fora desse período. O dedímero é um exame altamente sensível, então ele aumenta em diversas ocasiões. Gestação, neoplasia, infecção, Cirurgia. inflamação, cirurgias. Então não é um exame que a gente vai utilizar muito. E durante a gestação, fisiologicamente, esse dedímero vai aumentar, principalmente segundo e terceiro trimestre. Então não é um exame que vai ajudar a gente a pensar durante a gestação num risco de trombose por conta de um dedímero aumentado. Então ele não deve ser solicitado durante a gestação. É ótimo, esse é um bom recado, né? Porque muita gente acha que o dedímero, ele está indicando a trombose, né? Então a gente tem várias outras situações que alteram o dedímero e, na verdade, né, até no próprio contexto da trombose propriamente, ele ajuda mais quando ele é negativo do que quando ele é positivo, né? Então, numa paciente com uma suspeita de trombose, um dedímero negativo, ele descarta a trombose. Ele positivo, ele, na verdade, só te orienta a continuar a investigação, né, para avaliar, né? Por exemplo, eu já vi uma vez num pós-operatório solicitar um dedímero, chegou a 24 mil numa paciente, porque realmente foi solicitado num contexto equivocado ali, e aí realmente ele veio muito aumentado, e essa paciente não fez nenhum momento trombose. Então, realmente é um exame que também pode atrapalhar e mais do que ajudar. Acho que, como recado geral aqui da nossa conversa, acho que a gente tem que pensar, isso vale para a medicina como modo geral, mas principalmente nesse contexto de coagulação e trombofilia, é que o exame sozinho não é o que vai ditar a nossa conduta, né? Muitas vezes a gente vai ter o exame alterado, e aí lembrar que essas trombofilias hereditárias são comuns na população, a MTHFR e o PAI4G5G, como a Marcela falou, é metade da população e nem são considerados trombofilias, mas mesmo o fator 5 de Leiden, que é uma trombofilia, 10% da população, algumas populações chegam a 15%, mutação da própria trombina, 6%. Então, a gente tem uma frequência muito alta dessas mutações, mas a gente não tem essa incidência toda de trombose. Então, ter o exame alterado não significa ter doença, né? Eu acho que esse é o recado principal. Exatamente. Eu acho que a gente precisa de uma avaliação individualizada em cada caso, né? Não é simplesmente, como você falou, a gente olhar o exame. Então, a gente tem que avaliar a história pessoal, a história familiar, se tem algum outro fator de risco ali que possa aumentar o risco dessa gestante de evoluir com uma trombose, além, né? Isso é muito mais importante a história dela do que simplesmente um teste genético de uma trombofilia. Maravilha. Bom, agradeço aqui a doutora Marcela Greco pela participação, muito obrigado e até a próxima. Obrigada.